Olá pessoal, graça e paz. Quero cumprimentar você que me acompanha através da internet, através do YouTube. Se você quiser curtir meus vídeos, me acompanhar, você pode se inscrever lá no meu canal. Só digitar em Pastor Evanilson Silva. E ali a gente tem várias curiosidades bíblicas para abençoar a tua vida, abençoar o teu dia e também enriquecer o teu ministério, tá certo? A curiosidade que eu quero trazer hoje é o seguinte, é a respeito do nome de Jesus. Há uma dúvida entre as pessoas hoje em dia com respeito ao nome de Jesus. É errado? É certo pronunciar o nome de Jesus? Porque a gente sabe que no hebraico o nome de Jesus chama-se Yeshua. Então, o nome aportuguesado de Jesus de Yeshua é Jesus. Mas será que está certo? Será que está errado? E até onde isso veio mudando e por que começou com Yeshua e terminou com Jesus aportuguesado, tá certo? Tudo isso acontece por uma coisa chamada transliteração. Ou seja, um nome ele vai recebendo, através das linguagens, ele vem recebendo uma adaptação e uma forma melhor de pronunciar. Então o nome Jesus é o nome do Messias aportuguesado, ou seja, ele passou por um processo chamado de transliteração e chegou até nós através do nome aportuguesado Jesus. Então eu vou passar para vocês terem uma ideia como que surgiu até a palavra Jesus. Vamos lá? Existem alguns pesquisadores na internet que falam a respeito do nome Yahushua, que esse nome deriva do tetragrama arcaico, que é Yud-He-Vav-He, que tira as siglas YHWH, que fica e acaba se transformando em Yahweh, que seria o nome de Deus, e acrescenta ainda mais algumas letras hebraicas e fica Yahushua. Então, para alguns pesquisadores, o nome de Jesus no hebraico arcaico é Yahushua. O que é o hebraico arcaico? O hebraico arcaico era o hebraico que era falado antes dos hebreus irem presos para a Babilônia. Então, antes deles irem presos, cativo através de Nabucodonosor para a Babilônia, onde ficaram 70 anos, eles falavam o hebraico arcaico. Então, depois de um tempo, eles foram perdendo essa língua e foram falando mais o aramaico, porque o aramaico é uma língua que se falava na Babilônia. Então, por isso que a Bíblia era escrita em 3 línguas, que é o hebraico, o aramaico e o grego. Tá certo? Então, na época de Jesus, o nome que Jesus era chamado de Yeshua. De Yeshua. Yeshua é um nome aramaico. Mas como que isso aconteceu? Quando eles viviam, que estavam cativos em Babilônia, se reuniu um grupo de pessoas chamados de maçoretas. Esses maçoretas, eles implementaram o hebraico arcaico e fizeram uma mistureba junto com o aramaico. Então o nome de Jesus ele teria sido mudado de Yahushua para Yeshua. Então, quando Jesus já estava atuante na época dele, Jesus era chamado de Yeshua. Yeshua é um nome aramaico, tá certo? Yeshua é um nome aramaico. Muito bem. Depois que o Novo Testamento começa a ser escrito, ele é escrito na linguagem grega. Jesus, então, não é mais chamado de Yeshua. No grego, Jesus é chamado de Iesos. Inclusive, os discípulos também chamavam Jesus de Iesos, porque era um nome grego. Então, não era errado falar Iesos, porque no grego, ninguém no grego chamava Jesus de Yeshua, chamava de Iesos, tá certo? Quando a Bíblia passa do grego para o latim, segundo a história, o Papa São Damasco, ou Bispo São Damasco, ele manda o Bispo Jerônimo traduzir a Bíblia do grego para o latim. Então, quando ele vai traduzir a Bíblia do grego para o latim,
do grego para o latim, ele, inclusive, segundo a história, ele diz que algumas coisas precisariam mudar. Então, quando o bispo Jerônimo ele interpreta a Bíblia do grego para o latim, o nome de Iesos sofre algumas alterações, que a gente chama de transliteração. Então, o nome Iesos passa a se chamar Ieso. Passa a se chamar Ieso. Ou seja, esse S aqui, ele some. E o O troca pelo U e fica Ieso. Ieso. Tá certo? E assim é escrito até durante muito tempo, até que um nome em latim ele vai para o português. Quando ele vai para o português, ele é interpretado muito pelo João Ferreira de Almeida, que é um dos maiores tradutores de Bíblia portuguesa. Ele ainda mantém a palavra Ieso, mas depois dele veio um camarada chamado Jacob. E esse Jacob, quando ele interpreta a Bíblia para o português, ele tira o I e substitui o I pelo J. E o nome Ieso fica se chamado Geso. Passa a se chamar então Geso. Ou seja, o nome começou com Yeshua, foi para Iesos, depois Ieso, Jacob. Para interpretar do latim para o português, ele troca o I pelo J. Então Jesus passa a se chamar Geso. Quando o nome de Portugal vem para o Brasil, ele ainda tinha o nome de Geso. Só que a Sociedade Bíblica Brasileira, ele acrescenta o S. Então o nome de Jesus, que era Geso, passa a se chamar Jesus, para ficar mais elegante, para ficar até mesmo uma expressão melhor. Então você vê que o nome de Jesus ele sai lá do arcaico Yahushua para Yeshua, depois Iesos no grego, no latim ele é Ieso, no português Geso e no Brasil Jesus. Tá certo? Então essas foram as mudanças, as transliteração que sofreu o nome de Jesus. Agora deixa eu dizer uma coisa para você que é muito importante. Você não precisa pronunciar o nome de... Quando você, por exemplo, for expulsar um demônio, você não precisa falar, sai no nome de Yeshua ou do Yahushua, sai no nome de Ieso ou Geso. Não, você vai falar da forma que você aprendeu, você vive. Sai no nome de Jesus. E eles respeitam, sabe por quê? Porque o poder de Deus, preste atenção nisso, por favor. O poder de Deus não se encontra nas letras do nome. Não é o Y, ou é o S, ou é o O, não é o J, não é nas letras do nome que está a unção do Senhor. Porque o nome, ele representa o caráter de uma pessoa. Por exemplo, se você pensar, olha, você conhece, vou dar um nome aqui, você conhece o Fernando? E a pessoa vai falar, Fernando de onde? Fernando de tal lugar. Então, quando você lembrar do nome, lembrar da pessoa, você vai logo falar, e conheço, olha. Então você vai lembrar dele pelo caráter dele. Olha, eu lembro, pô, esse camarada é uma pessoa bacana, legal, gente boa. Ou então não, olha, ele é um pilantra, ele é um... Entendeu? Enfim. Então, o nome da pessoa que representa a pessoa, ou seja, o nome representa o caráter. Então, quando você expulsa um demônio no nome de Jesus, não é as letras de Jesus, não é as letras do nome que está a unção. A unção está no caráter do nome. Quando você fala para um demônio, sai no nome de Jesus, ele vai sair não é por causa do nome, mas é pelo caráter que representa Cristo. Então, o nome representa o caráter. Tá certo, pessoal? Então não fica preocupado, não fica turbado a tua mente por causa do nome da expressão. Continua na tua caminhada, obedeça ao teu pastor, segue as orientações do teu pastor, porque Deus instituiu ele para te orientar, para que você possa ser conduzido por ele e você chegar até o céu. Tá certo? Então o nome, ele não se preocupa com essa confusão toda. O nome representa o caráter. Tá certo? Então... Quando lembrar de uma pessoa, você vai lembrar dela por causa do caráter dela. Então o nome representa caráter.
Então não tem problema nenhum. Continue fazendo a obra de Deus no nome de Jesus. Continue fazendo a obra de Deus, expulsando o demônio no nome de Jesus, porque é assim e o nome do Senhor vai sempre ser glorificado na tua vida. Amém? Que Deus te abençoe e até a próxima aula. E se você gostou, fica aqui um apelo, curte lá, comenta e deixa as tuas observações para que a gente possa estar gravando uns novos vídeos e assim enriquecer teu conhecimento. Amém? Que Deus te abençoe, um forte abraço, em nome de Jesus. Amém.